As transformações rápidas e profundas geradas pela globalização têm tido um grande impacto sobre os movimentos migratórios, mas de forma ainda segmentada e contraditória. Por definição, a globalização leva ao desarraigamento quando acelera o progresso econômico que transforma comunidades, estimula as pessoas a abandonar trabalhos tradicionais e a buscar novos lugares, enquanto as obriga a confrontarem-se com novos costumes e novas maneiras de pensar. Por um lado, parece existir um consenso na literatura de que a globalização constitui o motor principal da migração internacional neste momento histórico, devido ao aumento no fluxo de informações a respeito das oportunidades ou dos padrões de vida existentes ou imaginados nos países industrializados, suscitando dessa forma a vontade cada vez maior de migrar e de aproveitar as oportunidades e as comodidades que aparentemente estão sendo criadas em outros países. Mas as diferentes assimetrias observadas também impulsionam o deslocamento populacional. Assim, os subsídios à agricultura nos países desenvolvidos impactam na baixa renda dos agricultores nos subdesenvolvidos, provocando tanto a migração rural-urbana como a emigração. E através das desigualdades crescentes entre países, resultantes do conjunto das assimetrias, aumenta-se a motivação para migrar. Entretanto, esse não é o aspecto mais marcante da relação atual entre globalização e migração. Mais notável ainda é como a migração é limitada e restrita dentro do contexto atual. Na realidade, os quantitativos atuais indicam uma mobilidade bastante menor do que aquela verificada em períodos anteriores. Tomando em consideração a multiplicação demográfica, assim como os enormes avanços nos domínios de transporte e comunicação havidos entre aquele período e a atual fase de globalização, era de se esperar uma expansão muito maior da migração internacional no atual momento histórico. O fato disso não ter ocorrido e as razões subjacentes à lentidão do crescimento da migração internacional podem ser vistas como mais significativas do que o próprio crescimento recente da mobilidade internacional. Assim, o estímulo massivo à migração internacional provocado pela globalização não é acompanhado por um aumento correspondente de oportunidades, porque os países que atraem migrantes bloqueiam sistematicamente sua entrada. You've got a swarm of people coming across the Mediterranean, seeking a better life, wanting to come to Britain because Britain has got jobs, it's got a growing economy, it's an incredible place to live, but we need to protect our borders. Tens of thousands of people have come out on the street to protest what they call essentially an invasion. O mundo sem fronteiras é parte da definição da globalização, mas não se aplica ao movimento de pessoas. O capital humano é um fator de produção que, formalmente, não tem livre trânsito entre fronteiras nos dias de hoje. Não existe um mercado global de trabalho. As fronteiras abrem-se para o fluxo de capitais e mercadorias, mas estão cada vez mais fechadas aos migrantes. Essa é a grande inconsistência que define o atual momento histórico no que se refere às migrações internacionais. No contexto do desenvolvimento capitalista, a mobilidade da força de trabalho, seja dentro de fronteiras nacionais, seja entre fronteiras, tem desempenhado um papel importante. O princípio do livre comércio sugere que a produção mundial seria maior se não houvesse fronteiras e se todos os fatores de produção, inclusive as pessoas, pudessem fluir livremente. Portanto, as políticas que restringem a mobilidade dos trabalhadores, segundo a teoria econômica neoclássica, conduzem a uma economia mundial menor em termos agregados. As restrições legais assumem contornos e implicações particularmente sérias. Obviamente, a maior liberdade de movimento da mão de obra não resolveria todos os problemas dos países pobres e nem eliminaria as fortes desigualdades entre nações. Poderia até mesmo transformar alguns países mais pobres em produtores permanentes de mão de obra, sem perspectivas de gerar atividades produtivas próprias. Entretanto, para que o modelo liberal e a globalização alcancem suas promessas de promover o desenvolvimento, reduzir a pobreza e melhorar as condições de vida da população, seria essencial que essa inconsistência fosse, ao menos, minimizada. Mas se essa forte inconsistência que envolve a transição de pessoas e mercadorias entre países é um fato, então como é possível reverter uma situação na qual o capital e as commodities são mais valorizadas que a qualidade da vida humana? Afinal, a quem pertence o controle das fronteiras? Quem entra? O que sai? Quais os reais interesses envolvidos no fenômeno da imigração? Seria tudo isso apenas mais uma engrenagem da grande máquina capitalista?